Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. E nesta terça-feira, 19 de janeiro, estamos trazendo a palavra de Deus, o Evangelho da vida, para iluminar o nosso dia, para nos ajudar a encontrar a liberdade da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia dessa terça-feira, Marcos, capítulo 2, versos 23 ao 28. Certo sábado, Jesus passava por plantações de trigo, e os discípulos começaram a arrancar espigas pelo caminho. Os fariseus disseram então a Jesus: Olha, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Ele respondeu: Nunca lestes o que fez Davi quando passava necessidade, que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da oferenda, que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos seus companheiros? E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, você que nos acompanha todo dia, o que lê o Evangelho do dia, escutou ontem Jesus conversando sobre uma das práticas religiosas, que era o jejum. Jesus não vai desautorizar o jejum, mas vai dizer que é preciso uma conversão interior e não práticas externas desligadas da vida. Hoje, Jesus fala de outra prática religiosa, que é a lei do sábado. O sábado foi colocado na tradição judaica por duas funções bem específicas. A primeira, uma questão social. O povo de Deus era escravo no Egito, e sendo escravo, não podiam ter dia de descanso. O escravo não descansa. Trabalha de sol a sol, de domingo a domingo. Quando se coloca a lei do sábado, é para mostrar para o povo de Deus que agora eles estavam livres. Deus os libertou. Não faz mais escravos, nem vocês mesmos, nem escravize os outros. Por isso que era proibido até os animais de trabalhar, para mostrar que eles estavam livres. E Deus nos criou para a liberdade. Um outro sentido do sábado era a consagração a Deus por toda a criação. Lembremos lá no poema da criação, quando Deus termina a criação, vê que tudo era muito bom, descansa e abençoa a criação no dia de sábado. Então o sábado, o descanso e a consagração sabática era uma forma de louvor ao Criador por toda a criação bondosa que Ele nos presenteou. Então tem uma dimensão social e tem uma dimensão de fé, uma dimensão teologal. No entanto, no tempo de Jesus, o sábado se tornou uma lei tão rígida que novamente voltou a escravizar. E é isso que Jesus vai questionar os fariseus.
olha, se o sábado tem como função primeira mostrar que nós somos um povo livres, como então deixar uma pessoa doente no dia de sábado? Uma pessoa doente é escrava da enfermidade. Como posso deixar uma pessoa com fome no dia de sábado? Uma pessoa com fome não está vivendo a plenitude da sua humanidade. Portanto, com a lei e a discussão sobre o sábado, Jesus não está novamente desautorizando essa prática religiosa, mas está buscando o sentido mais profundo da lei para sair da rigidez e encontrar a beleza, a bondade, a maravilha de servir a Deus. Mas essa lei do sábado, esse modo de Jesus interpretar o sábado, o jejum e outras práticas religiosas, elas servem para nós hoje. Quantas vezes nós ficamos presos à letra da lei e não buscamos o espírito, o sentido. Por isso nos tornamos pessoas rígidas, capazes até de matar, em nome de uma lei que salva a vida. Quantas vezes escutamos discursos de ódio de pessoas querendo defender a igreja. Um dia desse eu escutei uma pessoa que não apenas escutei, mas publicou nas suas redes sociais, dizendo que toda pessoa que defende o aborto deveria ser condenada à pena de morte. Percebe? A pessoa está contra o aborto porque defende a vida, mas está acusando o outro a pena de morte. Isso é o legalismo da lei. Isso é cair na rigidez da lei e esquecer o sentido mais profundo. Porque quando a igreja diz não ao aborto, não à pena de morte, não à eutanásia, o que a igreja está dizendo? A vida é o dom de Deus que precisa ser preservada desde a concepção até a sua morte natural. Nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, seja inocente, seja culpado. Não cabe a nós tirar a vida. Então hoje o Evangelho, ele nos ajuda a perguntar como nós assumimos as leis bíblicas, as leis de Deus, as leis da igreja. Com a liberdade de buscar sempre o sentido da lei, o espírito da lei, ou ainda estamos presos na letra? Então vamos pedir a Jesus a graça de nós sairmos um pouquinho dessa rigidez que muitas vezes esquece o sentido e fica preso apenas na letra. Pois a letra mata, é o espírito que dá a vida. Por isso Jesus diz: o Filho do Homem é Senhor também do sábado, porque Ele também consagrou o sábado, dando a vida, dando comida, vivendo em plenitude aquilo que era o projeto de Deus. Que Deus nos dê a graça, portanto, de viver na liberdade de filhos e filhas, buscando sempre esse Espírito que vivifica e salva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.